Fala, turminha, tudo bem com vocês? E aí, como que tá essa quarentena? Cansados? Saco cheio? Não tá aguentando mais seu irmão? Não tá aguentando mais sua irmã? Não tá mais se aguentando? Então, vai durar mais 3 meses, viu? Espero que todo mundo esteja bem, seja aí no conforto do teu lar, na sua cama gostosa, com a sua meia, pantufa, com aquela roupa. Sabe aquela roupa que você fica o dia todo? Mas é aquela roupa que te abraça, aquela roupa que te acolhe. Sua mãe até fica brava com você, falando: tira essa roupa, moleque, tira essa roupa, menina. Mas você fala: não, mãe, essa roupa me entende todo o meu body, entende todo o meu corpo. Bem, depois dessa introdução maravilhosa, seguinte, aula de hoje é Renascimento. Quem foi lá no rolê cultural já teve um tipo aí um pouco de aula, né? O museu apresentou para nós muito do perfil do Renascimento. Mas você que não foi, fique tranquilo, fique tranquila. Hoje falarei do Leonardo da Vinci, vou falar de todo esse movimento, de algumas obras e quadros, tudo bem? Tá aqui, turma, os objetivos da aula de hoje. Vamos falar das mudanças na Idade Média, na arquitetura da Idade Média, que é o gótico, tá? O gótico, ele tem certas influências, vai abrir caminho para o Renascimento, eu vou tratar isso aqui já já. Entender porque o Renascimento aconteceu na Itália, porque especificamente lá e não em outro local na Europa. Falar do desenvolvimento científico, falar das obras, principalmente das esculturas. A parte das esculturas tá muito legal, tá impressionante. Olha, aqui o povo aqui de casa ficou besta, falou: meu Deus, como isso é possível? Exato, espero que você tenha essa mesma impressão. E depois dessa expansão, saiu da Itália e foi pra onde, tá? Aí eu dou uma rápida pincelada. Tudo bem? Beleza? Tá aí? Arruma aí o seu colchão, o seu travesseiro, o som e bora lá. Renascimento cultural. Então, turma, o estilo gótico, ele é consequência da Alta Idade Média, do auge da Alta Idade Média, desse período feudal. O que aconteceu lá? Você teve como consequência da Alta Idade Média o desenvolvimento de novas técnicas agrícolas. Ora, com novas técnicas agrícolas, turminha, o que vai gerar? Maior produção. Com maior produção, aumento da população. Só que as igrejas da época elas não tinham capacidade para suportar essa quantidade de gente. Por isso que foi necessária essa reforma e aí entra o estilo gótico. E o estilo gótico, ele mostra para nós essa transição da arquitetura do período feudal para que nós vamos entrar agora desde o período renascentista. Porque você tem aqui o uso da matemática. Você tem o uso de cálculos para que conseguisse fazer esse estilo artístico. Professor, então você está falando que eles usavam matemática como tipo de engenharia para isso? Não, é claro que usavam matemática para os dois. Só que no estilo gótico o uso é muito mais aprofundado. Você vai perceber aqui a diferença gritante entre esses dois estilos, mostrando para nós que o estilo gótico eu preciso de um desenvolvimento maior da engenharia para suportar o seu tamanho. Olha lá, umas diferenças no estilo arquitetônico. Na esquerda o românico, na direita o gótico. Na próxima imagem vou mostrar para você essa diferença em relação à altitude. E aí está a questão da engenharia. Mas como eu sei que um é românico e o outro é gótico? O românico tem esses arcos, esse semicírculo. O gótico, a gente fala que são arcos ogivais, que tem essa pontinha. Você já consegue perceber então essa diferença nos arcos. Qual que é o estilo românico ou qual que é o estilo gótico? Vou mostrar para vocês a diferença no tamanho das igrejas. Bora lá. Essa de estilo românico é pequenininha, não é tão grande. Olha lá a gótica. Olha os pilares. Olha a altura. Eu preciso de um movimento de engenharia muito maior aqui. Por isso que eu dou esse destaque, o uso da matemática, uma matemática mais aprofundada. E aí, turma, próximo slide, mostrando as características do gótico, que eu já falei uma, que são os arcos ogivais. A segunda, vamos lá, essa verticalidade. O interessante, e eu já vou antecipar uma coisinha que eu vou falar mais na frente lá. Todo esse desenvolvimento que está acontecendo, essa chegada de novas ideias, elas
necessariamente vão ter que estar atreladas à igreja. Aquilo que não foi atrelado a assuntos religiosos serão perseguidos. Não à toa que as temáticas dos quadros, principalmente do Da Vinci, é tudo temática religiosa. A igreja vai falar o seguinte: beleza, eu não consegui segurar essas novas ideias, esses novos pensamentos, mas eu quero que isso seja utilizado então no âmbito religioso, porque o âmbito científico quem manda sou eu. Beleza? Guarde essa informação aqui, que mais pra frente a gente vai utilizar, mas já tô te dando aqui pra você. Beleza? Vamos dar uma olhada algumas partes externas e externas da catedral. Essa aqui é a Catedral de Notre Dame, que pegou fogo ano passado, tá? Bora lá então. Aqui você encontra então esses símbolos religiosos, alguns apóstolos e profetas da Bíblia Sagrada. Perceba que é uma arte parada. Não há uma riqueza de detalhes como você vai perceber já já nas esculturas renascentistas. E todos com roupa. Quem aqui já viu arte renascentista, você já vê pessoas com uma representação do nu. Próxima imagem. Aqui todo mundo pergunta, né? Fala, caramba, um cara sem cabeça, mano, que loucura. Então, lembra que eu falei pra você que são representações de profetas da Bíblia? Esse aí é o João Batista. É a história dele que ele teve a cabeça cortada. Bem, quem conhecer um pouco mais dessa parte da Bíblia aí vai conseguir saber um pouquinho melhor. Mas esse aí é a representação de João Batista, que ele foi condenado e teve a sua cabeça cortada. Então é uma forma também do público reconhecer as histórias bíblicas. Lembrando que eu tenho uma maioria da população analfabeta nesse período. Então é fundamental essas esculturas para contar certas histórias ou relembrá-los. De novo, você não vê muita expressão nos rostos, você não vê muito detalhe. Você vê uma coisa bem estática, muito característica da sociedade feudal, que é estamental, estática, tá? Beleza? Bem, vamos agora para dentro da catedral. Uma pena que a gente não está na sala de vídeo. Você tem uma imagem maior. Não sei se você está no seu quarto ou na sala com a sua TV Full HD 54 polegadas, ou se você está na tela do seu celular. Enfim. Mas é interessante, quem aqui entrou numa catedral, quando você entra, essa arquitetura tem o objetivo de você se sentir pequeno. De você se sentir um ser insignificante diante de Deus, porque você está na casa de Deus. E você é um ser humano, um cocôzinho diante de Deus. É isso que essa arquitetura quer passar para nós. Quando você entra numa catedral, você vai ter dor na nuca, porque você só fica olhando para cima. Todas as informações estão em cima. Representam que você é um ser minúsculo diante da casa de Deus. Esse é o objetivo, é para você se sentir incomodado. Tudo grande, tudo maior que você, beleza? Certo? Próxima técnica aí para valorizar a figura de Deus, valorizar essa cultura teocêntrica. Bora lá. As entradas da luz. As janelas ou os vitrais, eles ficam na parte superior. Na parte inferior, na parte terrena, você não tem janelas, você não tem entrada de luz. Então você tem um contraste entre luz e sombra. Por que isso? O que está em cima, os vitrais, onde entra a luz, é o céu. Então a luz, a Deus. E onde você está, que é na terra, é trevas. É escuridão. É o mal. Você entendeu? Então é isso. Todos os vitrais vão estar em cima por causa disso, nunca embaixo. Porque o que está em cima é a luz. É você buscar a luz. É luz e embaixo é trevas. Próximo slide. Os vitrais. Quais são os objetivos dos vitrais? Os vitrais, eles têm um objetivo social e um objetivo religioso. O social, ele está atrelado às esculturas. Eu tenho uma população que é analfabeta, então eu tenho várias histórias contadas através dos vitrais. Eles contam histórias. Lembrando que a Bíblia está em latim. A Bíblia, as pessoas não sabem nem a língua oficial do país. Imagine saber latim, velho.
É aquele negócio, você nem sabe português direito. Quando você pega a Bíblia, ela já está traduzida em português, você não entende nada dos versículos lá, filhão. Imagine em latim. Exato, por isso os vitrais. Tá? Então esse é o objetivo social. O religioso é o seguinte, o negócio é interessante isso. Tudo que está fora é impuro, tudo que está fora da igreja é impuro. Então até a luz ela é impura, a luz de fora. O que acontece? Quando essa luz que é impura, porque ela está fora da igreja, ela está no mundo, está nessa questão imundana, está no pecado. Quando essa luz impura bate no vitral, você tem a imagem de um santo aí. Então essa luz é purificada. O vitral ele serve como um filtro. Um filtro dessa luz impura que está fora, quando ele entra na igreja, é uma luz purificada, é uma luz santificada. Então você tem essa questão também religiosa dos vitrais, de purificar aquilo que está fora. Então o que vai entrar na igreja é algo puro, filtrado pela imagem dos santos. Tudo bem? Beleza? Da hora, né? Mó legal. Eu gosto disso. Enfim, espero que esteja gostando. Próximo. Aí você tem um órgão de tubo. Não sei se alguém aqui já ouviu esse instrumento, o órgão. Seja de tubo ou um órgão eletrônico mesmo. Enfim, sabe? Esse que fica na casinha das pessoas. É muito comum você encontrar esse instrumento porque ele é um som mais fechado. Ele é um som em que as notas elas são mais longas. Sei lá, pausa o vídeo aí, bota no YouTube aí que é, ou bota no seu celular, se você não estiver vendo a sala no celular, dá um pause aí, pega seu celular e bota no YouTube, sei lá, órgão, tá? Música, vou colocar órgão, música, se você for colocar órgão vai aparecer pulmão, rim, sei lá, enfim. Então, seguinte, perceba então as notas, elas são muito mais longas. Diferente do piano. O piano, quando você... beleza, tem a pedaleira do piano. Mas se você não usa a pedaleira do piano, se você usa a nota lá, tipo... Pim. O órgão é... Pim. É algo constante. Então, assim, tem uma metáfora aí que essa nota mais longa, ela te leva a Deus. Ela te leva para uma... você fica mais concentrado na igreja. O órgão. Lembra que a arte... Essa arte aí da Baixa Idade Média, né, que eu já estou na Baixa Idade Média, dessa arte gótica, é uma arte estável, estática, desculpa, é uma arte estática, não é? O piano é uma coisa muito mais exibicionista, se você vê, né, tocando piano, sempre te leva a movimento. O som do órgão não. Ele faz com que você fique concentrado, ele te leva a uma maior concentração do que o som do piano. E você precisa estar concentrado para se conectar a Deus, se conectar ao céu, enfim. Por isso que o órgão, por isso que é escolhido esse instrumento. Tudo bem? Beleza? Bora lá. Próximo. Se você lembrar, lá quando eu mostrei a Catedral de Notre Dame, existem três portas. Uma dessas portas, esses portais, você encontra essa imagem, a imagem do juízo final. Obviamente, antes da pessoa entrar na igreja, ela olhar aquilo é uma maneira de ela ter temor a Deus e não pecar. De entrar na igreja e pagar os seus pecados, porque se você não pagar seus pecados, olha aí no lado da direita, o diabinho aí levando a galera, né? E aí na esquerda, o anjo levando quem vai pro céu. Aí você tem os outros anjos ali, né? Tudo se divertindo, tudo rindo de quem vai pro inferno, né? A plateia, né? Arquibancada, né? Tudo vendo 3D, pipoquinha, enfim. Isso, quando eu vejo essa imagem, eu me lembro muito do filme do Alto da Compadecida, que trata desse julgamento, do juízo final. Beleza? É uma forma também, uma representação aí de temor, das pessoas entrarem na igreja e pensarem duas vezes antes de pecar, ou entrar na igreja, né, e falar com o padre. Ter coragem de falar todos os seus pecados e tentar ser perdoado. Tudo bem? Para finalizar aí a Catedral de Notre Dame, mais duas imagens. Aqui você tem as gárgulas, né? O que são esses gárgulas aí? São, obviamente, bichos feios e ele tem o objetivo de afastar o mal. É nesse momento que você agora
vai chamar seu irmão, vai chamar sua irmã, seu primo ou alguém e vai falar o seguinte: nossa, o professor usou aqui uma imagem que me lembrei de você. Eu sempre faço isso com a minha irmã. Aí você mostra, olha aqui você. Minha irmã, ela sempre fica a pé da vida. Todo ano ela cai, não sei como, mas enfim. Seguindo, então as gárgulas, elas servem pra isso, pra amedrontar o mal, tá? Aqui uma próxima imagem. Essa última gárgula, ela é bem legal, porque eu queria ter essa gárgula na minha sacada e um megafone atrás dela. Porque às vezes eu encontro uns veinhos, umas veinhas, que tá saindo na rua. E assim, eu quero voltar a ver meus amigos, eu quero voltar a sair, eu quero fazer o rolê cultural com vocês. Então eu queria ter essa gárgula assim na minha sacada e aí gritar, ficar gritando assim atrás dela: fica em casa! Pra todo mundo que tá passando na rua. Juro. Eu olhei essa gárgula e falei: meu Deus, é isso que eu tô precisando comprar um negócio desse. Pro pessoal ter medo e ficar em casa. Porque eu quero fazer os meus rolês. Quero ver meus amigos. Certo? Beleza? Então, piadas à parte, sei lá, né, pra quebrar um pouco esse momento aí, né? O último vídeo tava muito apático, tava muito sério, tava sem muita prática de como fazer. Agora me soltei, entendeu? Beleza? Bem, fazer um resumão aí de tudo que a gente viu dessa arte que mostra os valores teocêntricos. Bora lá. Vimos que nessa arquitetura a gente tem um valor de que Deus é soberano, que Deus é supremo. Você está entrando na casa de Deus, então você é um ser insignificante. Deus, ele é onipresente, onisciente e onipotente. Então ele tem todos os poderes, ele está presente em todos os momentos e ele consegue ler a sua mente ainda. Ferrou, né, filho? Ferrou, né, filha? Já pensou? Deus lê nossa mente? Meu Deus do céu, já era. Enfim, então, além disso, você tem essa ideia de imutabilidade. Isso é muito importante. O mundo está pronto e acabado. Já era. Não tem o que você pesquisar no mundo. Todas as respostas vêm de Deus. E tem certos conhecimentos que não é pra você. É Deus e ponto, acabou. O mundo tá aí. Ele justifica. Você tem uma justificativa dessa sociedade estamental, sem mobilidade. Você nasceu camponês, a sua vida vai acabar camponês porque Deus quer. É assim, é seu destino. E quem nasceu nobre vai ficar nobre pra sempre. E é isso aí. Entendem? Então, além dessa arte, mostrar uma arte sem mobilidade, você também tem uma ideia. A arte é produto dessa ideia. Tá? O mundo já está pronto, o mundo é o que é, não tem o que você questionar. E um outro ponto interessante que eu vou mostrar para você no próximo slide é essa natureza. O mundo terreno como algo ruim. O homem, o ser humano, se relacionar com a natureza é ruim. Você não tem que se relacionar com o mundo. Você tem que buscar a vida eterna. A perfeição está no céu. Saia do mundo. Não queira desbravar o mundo. Para quê? Você querer desbravar o mundo, essa questão do sentimento, não, isso é coisa carnal. Você tem que buscar o espiritual e só, ponto. É bem extremista aqui. E aí no próximo slide eu vou mostrar uma obra, dois quadros aí pra vocês, bora lá. Nesse quadro da esquerda a gente vê que você não tem representação da natureza. Olha lá atrás, você não tem morros, você não tem montanhas, você não tem rios. Você tem esse pano de fundo aí e um pouquinho dessa vegetação de umas árvores. Ponto, só. A natureza não é representada. Você não tem riqueza nos detalhes. Você não tem essas técnicas para você conseguir fazer esses detalhes, ter algum tipo de simetria. E da direita, no quadro da direita, você encontra aí os setores sociais. Na esquerda, o clero, um clérigo. Por que eu sei que é um clérigo? Porque ele está falando, é o poder da palavra. É o sermão, ele explicando as doutrinas de Deus. Um nobre, que é um guerreiro, é um representante da guerra. E à direita ali, né, o camponês, trabalhador, ele ali com uma enxada. É interessante também você encontrar essa santa trindade no mundo feudal. Não tem, na religião você não tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Então, clero, nobreza, camponês. Beleza? Bem, terminei aí esse período gótico, da Alta Idade Média. Bora pro Renascimento. Renascimento italiano. Por que na Itália? Porque na Itália você vai ter a expansão do comércio.
Expansão do comércio, urbanização e contato com outros povos. E aí eu coloquei uma estrelinha aí, ó, um pontinho. O que eu quero tratar com isso? A tomada de Constantinopla. O que é Constantinopla? A cidade de Constantinopla era a capital do Império Romano do Oriente, que acabou se transformando em Império Bizantino, né? O nome Império Bizantino. E o que aconteceu? Os turcos, eles tomaram essa capital, tomaram Constantinopla. Consequência, muitos homens e mulheres que viviam em Bizâncio, ou Constantinopla, né? Mesmo nome, fugiram. Foram para a Itália. E o Império Romano do Oriente manteve escritos greco-romanos. Manteve escritos do período grego. No Império Bizantino, não foi utilizado o latim como língua oficial, foi utilizado o grego. No Império Bizantino, então, você tem esse contato, a permanência dessa cultura greco-romana, não só por causa dos bizantinos, mas também por causa dos árabes. Os árabes também mantiveram, e eu falei para vocês na aula anterior, na aula vídeo anterior, os árabes, eles foram muito importantes na permanência dos escritos gregos, desses escritos gregos, Platão, Aristóteles, Sócrates e assim por diante. Portanto, o que começa a chegar nessas cidades, nos burgos italianos? Novos valores. Com esses novos valores vai gerar uma mudança. Que mudança? Uma cultura laica. O que é uma cultura laica? Uma cultura laica, às vezes uma galera, né, se equivoca falando que cultura laica é negação de Deus. Não é negação de Deus. É quando você separa as coisas. As minhas decisões não vão estar pautadas só em Deus. Minhas decisões, elas podem estar pautadas em outras justificativas, não só as religiosas. Isso é uma cultura laica. Ora, e como que essas ideias vão conseguir circular? Já que a Igreja Católica ela tem essa perseguição, ela persegue, no primeiro momento vai gerar essa perseguição através da imprensa. De uma imprensa que não está na mão da Igreja Católica. A Igreja Católica ela tinha controle dos livros por causa dos monges copistas. Lembram? Os monges copistas. Tá? Só que aí o que acontece? A cidade, lembra que ela ganha autonomia? Lembra que a burguesia, com esse seu crescimento, ela consegue ter autonomia naquela região porque ela comprou aquela terra do nobre. Portanto, ela comanda. E daí tem a imprensa burguesa. Logo, senhoras e senhores, você começa a ter uma facilidade nessa circulação. E por que na Itália? Próximo slide. Tá aí a justificativa por que ser na Itália. As rotas para você chegar no Oriente, as principais, passam pela Península Itálica. Por isso você tem uma facilidade dessas ideias chegarem na Itália, serem muito populares na Itália. Bem, a igreja tem um problema. E agora? Tomei água aqui, desculpa. O que eu faço? O que a igreja faz? A igreja ela quer tomar controle das ideias. A igreja ela quer tomar controle, ela não quer que todo tipo de propagação de ideia, ela não quer que não saia dela. Ela quer continuar tendo um controle ideológico do período. Portanto, eu vou ter o surgimento das universidades. E perceba a concentração de universidades na Península Itálica. As universidades elas surgiram com o investimento da igreja. Universidades religiosas, mas que começaram a adotar essas ideias, essas novas ideias que estavam chegando no Oriente. É meio aquela ideia, se eu não consigo combater o meu inimigo, ou combater, não o meu inimigo, mas se eu não consigo combater aquela ideia, vou me juntar a ela. E é isso que a igreja faz. Perceba, é um momento de transição, é um momento de mudança. Não tem o que fazer. O Renascimento, ela vai estar totalmente, o período renascentista vai estar totalmente articulado à burguesia. A burguesia, ela começa a ter uma importância econômica absurda, logo ela começa a ter interferências culturais. E a igreja nessas cidades ela não tem o que fazer. Bem, aqui o Jefferson tratou com vocês sobre o trivium, o quadrivium, gramática, retórica, lógica, aritmética, São Tomás de Aquino, né, a escolástica. Tudo isso aí o Jefferson já comentou com vocês. E na literatura o humanismo também.
o Claudemir também já tratou com vocês. O afastamento dos temas religiosos, a utilização de línguas vulgares, não só o latim. Por que o latim? Porque não valoriza as outras línguas também. Certo? E depois vai dar sequência para a literatura, para a cultura renascentista. Então surge, antes do Renascimento, você tem o humanismo. Importante. São coisas diferentes, distintas? Não, o humanismo ele vai estar dentro do Renascimento, desse movimento. É que o Renascimento é o ápice. Bora lá ver as características então, desse humanismo. O humanismo, turma, é uma corrente de ideias que acaba se aprofundando na cultura greco-romana. E nisso, obviamente, você vai ter a valorização do homem, a valorização do ser humano. A cultura greco-romana tratava disso. Você tinha, pensa lá na cultura greco-romana, muito evidente isso. Você tinha os deuses como representação humana. Você tinha os seres humanos se relacionando com os deuses, tendo filhos com os deuses. Você tem os deuses com sentimentos humanos. Os deuses, eles não são perfeitos. Então é característica humana, a imperfeição é característica humana. Certo? Então você tem essa retomada dessa valorização do ser humano. Beleza? Um sábio, como eu coloquei ali, é capaz de se colocar de maneira ativa dentro de um universo em transformação. Portanto, você vai ter a valorização da razão, da ciência, uma ideologia pautada na autonomia. O ser humano ele é um indivíduo com capacidades de conseguir se desenvolver. Ele é uma semelhança de Deus. Então, eu tenho um pedacinho de Deus dentro de mim. Portanto, eu consigo alcançar as coisas. Eu não sou dependente de ninguém, nem da igreja. Eu sou morada de Deus também. Perceba, eu estou utilizando bastante recursos religiosos, porque aqui você não tem um afastamento da religião. Perceba? Eu não estou aqui em nenhum momento nessa aula, vai ter alguém que vai chegar e falar, nega Deus. Não. Você vai ter aqui uma separação das coisas. E até com uma justificativa religiosa. Perceba, eu estou falando, se eu sou morado de Deus, então eu, como ser humano, eu consigo alcançar as coisas, alcançar os meus objetivos. Então aí você tem o individualismo e a valorização dos prazeres humanos, o hedonismo, e depois lá na literatura renascentista vai ter o amor platônico, essa questão do sentimento. No mundo medieval, da Alta Idade Média, todos esses sentimentos é algo carnal. Essas questões humanas, o amor, não. Isso aí é perversão. Aqui no Renascimento, o sentimento vai ser colocado. Vejam as obras, volta lá o vídeo aí nas esculturas. Você não tem muita expressão de sentimento. Você não tem. São poucas expressões. Os sentimentos são guardados. Expressão exagerada de sentimento é coisa carnal. No Renascimento você vai ter uma total mudança disso. É a valorização do sentimento, dos nossos sentimentos. Porque nós também somos um pedacinho de Deus. Beleza? Então, esse é o humanismo, bora pro Renascimento. Desculpa, o classicismo, né? A antiguidade clássica como referência para o desenvolvimento da sociedade. O Renascimento, então, você tem o humanismo, que são as características que você viu no slide anterior, e não só, mas a utilização dos recursos matemáticos, como a proporcionalidade, as três dimensões, 3D, então uma noção de profundidade, e a utilização da geometria. E essa valorização da razão, logo, o homem, o ser humano, tendo essa razão em si, você tem o início, então, do antropocentrismo. O homem como sendo o centro do conhecimento. Tudo propagará do homem, tudo surgirá do homem. Tudo virá do homem. Todas as respostas é o ser humano que vai dar, é o homem que vai dar. Então o homem ele vai emergir na natureza. Ele vai buscar na natureza as respostas. Porque se a natureza ela é feita... se Deus criou a natureza, então eu posso, analisando a natureza, entender a lógica de Deus. Mas para entender a natureza eu preciso da ciência. Perceba a união das coisas? Não é uma separação. Você ainda tem a presença religiosa. Certo? Beleza? Mas isso obviamente é com o tempo. Principalmente quando eu falei da ciência, a igreja ela perseguia. E a gente vai ver a perseguição da igreja de certas propostas científicas. Mas com o passar do tempo não teve como segurar. Tudo bem?
Olha a diferença desse quadro para aqueles dois quadros que eu mostrei para vocês. Esse quadro se chama Academia de Atenas, do artista Rafael. E perceba aí os arcos românicos, greco-românicos, né? E aí no centro, você tem à esquerda o mais velho, Platão, e à direita o mais novo, que está de azul, o manto azul, Aristóteles. E aí o Rafael, você tem aí o Platão com a mão para cima, valorizando o mundo das ideias, e o Aristóteles, o mais novo, colocando o dedo para baixo, falando da importância do mundo terreno, do empirismo, da tentativa. E quando eu falo lá do Galileu, eu volto a isso. Tá? Essa ideia do Galileu sobre a tentativa, a questão empírica de eu provar as coisas com alguma base material ou então científica, surge daí da ideia de Aristóteles. Mas o que me chama a atenção nesse quadro, turma, é isso aqui, ó. Na próxima slide eu vou dar um zoom. Pronto, dei o zoom para vocês. O que você tem aí? Esse homem com um livro maior é o Pitágoras, certo? E perceba, você tem um homem atrás do Pitágoras. Não o que está embaixo, em cima, com uma roupa verde dourada. É um árabe. E esse homem aqui, loiro, segurando essa pequena lousa para o Pitágoras poder copiar, é Rafael, o artista. E aqui, turma, você tem uma simbologia, assim, o Rafael aqui ele foi incrível nesse detalhe. O que o Rafael quer dizer? Esse homem árabe, o Rafael, ele representou, um cara chamado Averroes. Ele foi um importante árabe que preservou escritos de Pitágoras. Aquilo que Pitágoras escreveu, então, no período grego, quem é que preservou foi esse árabe, o Averroes. Portanto, o que o Rafael quer dizer com isso? Para quem que o Rafael está olhando? Para o Averroes e não para o Pitágoras. Portanto, concluindo, você tem os escritos do Pitágoras, que o Averroes preservou. E graças, então, à cultura árabe, graças ao Averroes, o Rafael ele tem acesso a esse conteúdo matemático e consegue fazer esse quadro. Cara, é belíssimo isso. É belíssimo. O Rafael ele não olha para o Pitágoras, ele olha para o Averroes, porque é graças ao Averroes que ele tem acesso a Pitágoras. Incrível, né? Eu fico besta com essas coisas, é muito louco. Só que para fazer arte, eu preciso ter a ciência. Para eu fazer esse quadro, eu preciso de um desenvolvimento científico. Preciso da matemática, por exemplo, e não só da matemática. Portanto, aí vem o nosso querido Leonardo da Vinci. Turminha, Leonardo da Vinci, o que ele diz? Que o homem, ele é a medida de todas as coisas. E por isso que ele vai ter interesse pela anatomia humana. O Leonardo da Vinci ele realizou importantes estudos. E quem foi lá na exposição do Da Vinci viu isso. Olha lá, turma. Esse aqui é uma famosa obra do Da Vinci. E aqui, o Da Vinci ele encontra proporções do nosso corpo. Por que ele coloca o ser humano, né, um homem, num quadrado e num círculo? Porque essas duas formas geométricas elas representavam perfeição. O círculo e o quadrado para a matemática, para o mundo grego, é símbolo de perfeição. E quem que se enquadra nessa perfeição? O homem, o ser humano. Ora, olha que interessante essas questões da proporcionalidade. É muito louco isso. Vê se eu não estou errado. Se você está aí com o seu pé, é sério. Pega o seu pé e bota no seu antebraço. O antebraço fica onde está seu cotovelo até o seu pulso. Bota o seu pé, o dedão do seu pé e o seu calcanhar aí no seu antebraço. É igual. Você quer saber o tamanho do seu pé? Olha o seu antebraço. Faz aí agora. Pausa o vídeo e faz. Pega o seu pé e bota aí no seu antebraço. Da hora, né? Mas não só isso, tá? Tem outras regras de proporção. Abre aí o seu braço. Se você abrir seu braço, de ponta a ponta, esse é seu tamanho. Também, Da Vinci descobriu isso. Último elemento aí de proporção pra ter curiosidade aí, né? Pra matar a curiosidade. Fecha sua mão. Fechou sua mão? É o tamanho do seu coração. E vocês, meninas,
sua mão fechada é o tamanho do seu útero. Isso mesmo. Da hora, né? É, isso, é muito louco isso. Enfim. E aí, nesse quadro aí também, o Da Vinci faz várias divisões mostrando essa proporcionalidade. Né? Perceba aí no peitoral essas divisões que ele faz, no braço e assim por diante. Tudo bem? Beleza? Olha, é que eu não tenho todo mundo no Instagram, mas eu ia pedir, quem assistiu a aula, eu quero todo mundo com a foto do pé no antebraço e me marcando, para saber se você viu essa aula, mas eu não tenho todo mundo, então não adianta, então é isso aí, segue. Bem, bora lá para as obras do Da Vinci. Ainda relacionado ao desenvolvimento científico, tá lá, estudo dos embriões. Aqui com certeza Da Vinci dissecou uma mulher que estava morta e obviamente grávida. E aí para saber como que era a posição do feto, a placenta, o útero de uma mulher. Aqui você tem o estudo dos braços, dos ossos e braços. Tudo isso, galera, vai ser fundamental para a representação artística. E aí, um outro estudioso, que foi o Miguel Servet, ele foi responsável por descobrir a circulação sanguínea pulmonar. Só que o que acontece? Ele acabou sendo acusado de heresia e queimado vivo. Isso mesmo. Quando o Servet descobriu isso, ainda era um período em que você não podia se envolver em certos assuntos. A igreja, com o passar do tempo, ela foi permitindo certas coisas. Como eu comentei lá antes, e aqui que eu quero tratar com vocês. Utilizar essas descobertas na arte, beleza, tranquilo, para representar de maneira mais real, né? Aí vem o realismo, representar de maneira mais real as obras, Maria, Jesus, beleza. Mas determinadas, você propagar essas ideias, certas ideias, dependendo do período, a igreja vai te perseguir e vai acontecer o que aconteceu com Miguel. Vai ser queimado vivo, na fogueira. Vamos aí a algumas obras. Essa obra, turma, mostra esse período de transição. Então eu tenho aquela obra, aquele quadro lá da Alta Idade Média, em que você não tem representação da natureza, você não tem uma preocupação estética da simetria, da proporcionalidade. Mas aqui você encontra já uma maior preocupação. E é interessante as cores, o azul a pureza, o vermelho aqui é Cristo, Jesus, então sangue de Cristo, e o dourado, cultura árabe. O dourado é uma cor árabe. Olha lá como meu Deus, o Averroes, ele foi representado verde e dourado. Dourado é uma cor do mundo árabe, muito utilizado. Olha a influência, olha a chegada da cultura árabe nas produções artísticas na Europa, na Península Itálica. Próximo. Aqui de novo, você tem o dourado, e não só o dourado, mas simetria. Divide esse quadro no meio, simétrico, igual ao corpo humano. Olha a influência dessa cultura mais científica, greco-romana, que chegou até a Península Itálica graças a essa transição, essas rotas comerciais que também são rotas culturais. Tudo bem? E obras do Da Vinci. Aqui você tem a Santa Ceia. Aqui você tem um ponto de fuga, e obviamente que o ponto de fuga vai ser Jesus, que é o centro da imagem. E perceba, linha do horizonte. Olha as linhas que saem de Cristo. É dessas linhas que começa a sair uma proporção que faz ali. Perceba ao lado, você tem, não sei, como se fossem portas, mas essas formas retangulares. Tudo sai do ponto de fuga. Olha o teto, como ele é bem dividido, sai do ponto de fuga. O quadro é interessante essa simetria, muito bem dividido. Próximo quadro. A mesma coisa, ponto de fuga, e olha ali, o teto. A formação do teto, ela está relacionada ao ponto de fuga. Percebem? Dá pra perceber? É que eu não sei colocar aqui a seta, não sei se minha seta aparece aqui do mouse, eu acho que não. Tá? Beleza? Isso tudo mostra cálculo matemático. Tem uma preocupação para tentar representar o máximo da realidade nos quadros. E obviamente, turma, não podia deixar de falar da famosa Gioconda, Mona Lisa.
Aqui, turma, na Mona Lisa, tentei fazer umas setinhas aqui para você entender o que a gente conhece como a sequência Fibonacci. O que é essa sequência Fibonacci? Tá? Você está vendo ali no centro esse retângulo. E aí, uma das arestas desse retângulo, ele cai, formando então um outro quadrado. E aí, essa aresta desse novo quadrado também cai, com a junção do retângulo. Caiu, formando outro quadrado e assim sucessivamente. E aí, formando essa sequência conhecida como... Aqui, turma, você tem na Capela Sistina o Juízo Final de Michelangelo. Capela Sistina é o local em que, quando um papa morre, ou ele sai do cargo, ele renuncia o cargo, onde acontece essa reunião para escolher o novo papa. Daí você tem essa obra na parede, o Juízo Final. E, obviamente, que todo desenvolvimento científico do corpo humano vai ter influência na arte, não só na representação do corpo, nos detalhes do corpo. Eu te desafio você encontrar aí uma caveira. Conseguiram perceber que tem uma caveira? A junção dessa imagem é uma caveira? Olha lá. A parte superior são os olhos. O centro, em que tem a representação aí de Deus, é o nariz. E o que está tudo abaixo ali são os dentes. Deu pra perceber? Se você sobrepõe, se você coloca essa caveira e coloca em cima dessa imagem, é isso que aparece. É uma caveira. Tudo isso aí forma uma caveira. Mostra então o desenvolvimento científico. Deu pra perceber? Eu queria tanto que vocês percebessem isso. Espero que vocês tenham conseguido. Tá? Michelangelo também, a criação de Adão. E aqui você tem uma clara evidência da valorização do ser humano, turma. Quais são elas? Primeiro, Deus tem um rosto humano. Deus tem um rosto humano. Olha aí a cultura greco-romana presente. E perceba, quem se esforça. É um esforço de Deus tocar o ser humano e o ser humano ali, parado. Mas perceba que, senhoras e senhores, perceba que o ser humano está abaixo de Deus. Deus está acima do ser humano. No entanto, essa diferença diminui, né? Lembra lá de você entrar na catedral? Você se sentia pequeno e insignificante? Olha o período renascentista, olha o outro valor. O ser humano quase tocando Deus. Uma outra característica, outra valorização do ser humano. Aqui nessa pintura, quando você olha para ela, você vê primeiro o homem, primeiro Adão, depois Deus. Porque você lê da esquerda para a direita. Então aqui você vê primeiro o ser humano e depois Deus. E para finalizar, o que Deus oferece ao ser humano de mais valioso? A racionalidade. Olha o pano que está em volta de Deus. Parece que é um cérebro. E os anjos, os querubins, são os miolos do cérebro. Perceberam? Perceberam que a ciência, a biologia, ela está presente nas obras de arte? Olha o cérebro aí. É a consciência, é a razão. Tem essa interpretação, viu, turma? E quem descobriu isso, essa relação da arte com a anatomia nas obras do Michelangelo, foram 2 brasileiros, tá? Isso é muito legal. Isso é muito bom para nós. Valorizar, né, os brasileiros, o cientista brasileiro, os estudiosos brasileiros. Enfim. Tem outra interpretação aí que você pode fazer. Aí uma interpretação que romperia com a Igreja Católica, e que alguns fazem, que Deus é uma invenção do cérebro humano. Pesado isso, para quem é fiel, né? É pesado isso. Deus está dentro da mente humana, então é uma criação humana. Também tem esse lado, que não é o lado do Michelangelo, tá? Mas alguns ao olhar e falar, bem, se Deus está dentro de um cérebro, que é esse pano vermelho aí, logo Deus é uma invenção humana. Enfim, beleza? Interpretações do quadro. E daí vamos para as esculturas. E aí, turma, eu sei que são 45 minutos de áudio, eu sei que é muita coisa, mas, mano, olha isso. Olha o realismo de uma escultura. É mármore isso aqui. Próximo.
Olha esse pano. Olha a riqueza nos detalhes. Olha essa barba. Olha o aperto da mão. Olha o detalhe disso, gente. É incrível. É impressionante. É impressionante. Olha as veias aqui no lado esquerdo. Olha as veias na coxa. Olha a suavidade. Isso tudo é mármore. Era um bloco de mármore maciço. E aí o Michelangelo, ele ia esculpindo. Ele... É assim mesmo. Sem nenhum tipo de molde, nada. Ele ia com um martelo e um tipo de prego, né? Esculpindo. E criando isso. Olha Davi. Olha as veias, gente. Olha a anatomia aí presente. Olha essas veias. Olha o detalhe. Mais uma vez. Olha que incrível. Olha os músculos. Olha as veias. Os ossos. Olha, esse aqui, gente, é de cair o negócio da bunda. Não posso falar, né? Mas é isso. Olha, é um pé entrando na água, tocando a água. E isso é feito de mármore. Professor, como ele conseguiu fazer isso? Não sei. Não sei. Eu não sei. Se vocês têm aula comigo, eu não sei desenhar. Olha, se eu pegar uma tinta na mão e botar numa folha sulfite pra fazer, né, a réplica da minha mão, é capaz de eu sair com 6 dedos, de tão ruim que eu sou. Olha que incrível. E isso aí me arrepia até. Juro. É sensacional. Mais detalhes da anatomia. É impressionante, né? Eu acho incrível isso. Enfim. Quem patrocinava tudo isso? Quem patrocinava Da Vinci, Michelangelo, Rafael? Eram os mecenas. Eles eram os patrocinadores. Eram burgueses. Por exemplo, essa aí é a representação de um dos integrantes da família de Médici, uma das famílias burguesas mais importantes de Florença. Tá? E é muito comum essa representação dos burgueses, da burguesia. Olha aqui mais um quadro. O casal Arnolfini, pintado por Jan van Eyck. E aí o detalhe da pintura. Além da representação do casal burguês, dessa família, olha o lado da direita. Esse lado da direita aqui, turma, é o que está lá no fundo do quadro, que é o lado esquerdo. É a representação do espelho. Olha o detalhe. É impressionante. O detalhe impressionante aí é o espelho no fundo que está representando o reflexo do próprio quadro. É muito realismo, é muita técnica, isso é renascimento. E aí, para finalizar rapidinho, turma, desenvolvimento da astronomia. Aqui tem Nicolau Copérnico. Ele nega a teoria geocêntrica e defendia que a Terra era o centro do sistema solar. Ele propõe a teoria heliocêntrica, que o Sol, na verdade, é o centro do universo. Nicolau Copérnico é um polonês. Daí o que acontece? Tá aqui a teoria do Copérnico, o Sol no centro do universo. O Galileu, ele defende, aprimora a teoria do Copérnico, e além desenvolve aí outros estudos, aceleração do movimento, pêndulo. Ele consegue aprimorar, como colocado aí, o telescópio, consegue ver montanhas na Lua, as estrelas de Júpiter, tá? Aqui todo mundo conhece a história do Galileu, de que ele teve que negar a sua teoria para conseguir sobreviver à perseguição da igreja. Só que o Galileu é o pai da ciência moderna e ele vai valorizar aquilo que eu comentei com vocês sobre o empirismo, lá defendido por Aristóteles. Lembra lá no início da aula sobre Aristóteles? E aí é interessante quando o empirismo é a tentativa. Eu preciso de uma experiência para o conhecimento e isso vai gerar erros. Isso faz lembrar para mim uma frase do Thomas Edison, que as pessoas, antes de ele inventar a luz, chegar, né, a lâmpada, o pessoal fala, nossa, mas você teve que errar 1000 vezes? Aí o Thomas Edison, ele responde, não, eu não errei 1000 vezes. Eu aprendi 1000 vezes em como não fazer uma lâmpada. Olha a visão de um cientista da ciência. Não, isso não é fracasso. Eu aprendi uma maneira de como não fazer. Aprendi 1000 maneiras de como não fazer uma lâmpada. Isso é empirismo. É tentativa e erro. É você lidar com frustração. Nada é perfeito. É você lidar com essa situação agora que você tá.
que nós estamos, por exemplo. É nos aprimorar, é tentar de todas as maneiras tentar seguir a vida de maneira racional e obviamente religiosa. Quem quiser orar, rezar a Deus, pedir proteção, enfim, de novo, em nenhum momento você tem uma negação disso, tá? Você tem aí o Hannes Kepler, desenvolveu a teoria da órbita planetária elíptica, de como a Terra meu Deus, ela se move, desculpa, como ela se movimenta ao redor do Sol, tá? E aí, turma, última coisa, prometo, para acabar, essa expansão das ideias. No século do Renascimento, no século XIV e XV estava na Itália, mas no século XVI vai para Inglaterra, França, Holanda. O Renascimento ele segue o dinheiro. Para onde o dinheiro for, o Renascimento também irá, porque eu preciso de investimento, eu preciso de grana para pagar os artistas, cientistas e assim por diante. E aí um homem importante aí nos Países Baixos, que aí eu coloquei Holanda, Alemanha, vamos dizer assim, né, também, que vai ser a futura Alemanha, é o Erasmo de Roterdã. E Erasmo de Roterdã, ele vai ser fundamental aqui para depois para fazer as reformas luterana, por exemplo, nessa região que vai ser a Alemanha, a reforma protestante, se separando da igreja, esse rompimento da igreja. Erasmo tem duas frases. Primeira frase ali, ó, se o homem se realizar com sabedoria, poderia quase dizer que resultaria em um ser semelhante a Deus. Então, o ser humano, a razão e ter contato com a natureza, que é a criação de Deus, e utilizar essa sabedoria, resulta de um ser semelhante a Deus. Olha o quadro lá do Da Vinci, da criação de Adão, do ser humano quase tocando Deus. E por último, se as árvores e as bestas selvagens crescem, os homens, creia-me, moldam-se. Então a capacidade de o homem mudar, a capacidade do ser humano se transformar, de você escolher um outro rumo para sua vida. Você pode. Olha a contradição do mundo medieval, do mundo da Alta Idade Média. Você está travado, você é aquilo e ponto, acabou. Não há mais, não tem o que você questionar o futuro da sua vida. Seu futuro já está traçado. Você vai camponês, vai morrer camponês. Aqui não, no mundo renascentista, olha o individualismo. Não, você é um ser que acaba se moldando. Então é muito interessante quando nós temos nossos pais que falam eu já tenho 50, 60 anos, eu não vou mudar mais, eu sou assim, ponto, acabou. O Erasmo fala, pobre homem, pobre mulher. O Erasmo falaria que não conhece o total da sua capacidade, de que Deus deu, de você conseguir se transformar, de você conseguir melhorar e se moldar. Certo? Cuidado, uma coisa, atenção, super atenção. O Renascimento e as bases do Renascimento surgiram ali nas universidades no período da Baixa Idade Média. Logo, a Idade Média não é a Idade das Trevas. Isso é uma coisa que foi repetido lá no ensino fundamental. Com certeza os professores aí dos anos anteriores repetiram para vocês, eu estou repetindo aqui agora. Idade Média não é a Idade das Trevas. Beleza? Isso aí é uma visão deturpada, pejorativa dos renascentistas em relação à Idade Média. Mas a Idade Média teve um desenvolvimento, sim, fundamental. Tá bom? Beleza? Então tá, turma. Bora, ó. Lição aí pra vocês praticarem, tá? Fazer esses exercícios, façam no caderno de exercícios. O que foi escrito, façam no seu caderno. E quem tiver dúvida, não entender por que tá errado, manda lá um chat pra mim. Manda um olá, manda um oi pra mim. Tudo bem? Beleza? Turma, obrigado pela paciência, espero que tenham gostado, espero que tenham achado interessante. E é isso, tá? Um grande beijo, um grande abraço e até a próxima aula com a abertura do Rei Leão, se Deus quiser, se eu aprender, tá bom? E é isso. Falou! Tchau!